nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa família. Louvado seja Deus por tudo isso. Glória a Deus mesmo. E que vocês tenham realmente um tempo precioso na presença do Senhor. Precioso. Como vocês passaram a semana? Foi uma semana tranquila? Foi uma semana saudável? Foi uma semana saudável? Como que vocês passaram? Mais uma semana, né? E a gente está aqui. Eu gostaria que vocês lembrassem, antes de nós começarmos o culto, que os leitos de UTI atingiram 100%. Então, tudo o que você puder fazer para ficar em casa agora, mais do que nunca, fique. Porque nem da outra vez que nós tivemos, que foi feito lockdown e todo mundo ficou em casa, nem da outra vez chegamos em 100%. A coisa está séria, a coisa está grave. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Reviver, que tem ido à frente do Hospital Humanitária. Louvo a Deus pela vida dos pastores e pela vida da igreja. Muita gente que não é de lá, mas está indo junto nos horários. Eu peço que você, se possível, acompanhe. Acabou. Não existe mais placa de igreja. Nunca existiu. Mas é preciso que haja um entendimento. Nós precisamos nos unir. Católicos, espíritas, protestantes, evangélicos, agora é a hora de todos juntos orarmos, intercedermos para que o Senhor nos perdoe e sare a nossa terra. Antes de começarmos, eu quero falar uma coisa para vocês, que é muito importante vocês saberem. Essa semana eu conversei com algumas pessoas que trabalham na área rural e fiquei sabendo de algo que me chocou, mas está escrito na Bíblia. É bíblico isso. Nós estamos vendo pessoas morrendo, nós estamos vendo pessoas enfermas. Mas vocês têm noção que a terra também está enferma? Eu não tinha. Vocês têm noção que os animais estão enfermos? Eu não tinha, não nessa proporção. Aquilo que está sendo plantado, aquilo que tem sido plantado, está sendo plantado e por isso tem encarecido tanto a nossa alimentação. Porque não cresce o suficiente, não chegam a viver. Por isso nós temos cada dia mais pagado mais caro. É fácil colocarmos a culpa no presidente, nos deputados e tudo mais. É fácil quando nós encontramos um culpado para aquilo que nós estamos vivendo. Mas o mais importante mesmo é você entender que nós estamos vivendo um tempo em que só vai melhorar mesmo se nós conseguirmos entender, pedir perdão a Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelo pecado da nossa nação. Nós temos que pedir por todos, mas a nossa nação precisa ser perdoada por todas as falhas, por todos os pecados, por toda a sodomia, por tudo aquilo que nós estamos envergonhando. Nós, seres humanos, estamos envergonhando o nome de Deus em relação a outros países. E agora é a hora, mais do que nunca, Igreja do Senhor, ore, peça para Deus direção, peça para Deus posicionamento, mas acima de tudo, peça perdão dos seus pecados e dos pecados da nação. Estou tentando entrar aqui na página para acompanhar vocês. Já entramos. Boa noite, mãe. Boa noite, Kátia, Marcelo, Andresa. Boa noite, Lucas.
Mariana, você tá bem, meu amor? Boa noite, Fabinho, Jaque, criançada, boa noite, Marcão, boa noite, Stephanie. É o que pareceu para mim agora. Talvez entrem mais pessoas depois, tá? Tenho que dar uma parada agora. Antes de começarmos, vamos orar. Se você tiver possibilidade de segurar na mão da sua família, se você tiver criança, chama para orar junto. Se você não tiver possibilidade, feche seus olhos. Se você acha que alguém vai ficar olhando para você o que você está fazendo, deixando de fazer, brincando com você porque você está orando, feche os olhos, tá? Feche seus ouvidos também. Agora não é hora da atenção para ninguém. Agora é hora de nós orarmos e entregarmos a nossa vida para o Senhor. Amém? Santo Deus e Pai, nós entramos em Tua presença, Paizinho, e te pedimos perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas transgressões. Perdoa, Senhor, toda a imoralidade. Perdoa todo roubo, toda mentira, todo engano. Perdoa, Senhor, na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado. Ah, Deus, no nosso país, na nossa nação, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso. Sabemos, Pai, que se nós clamarmos pelo Senhor e nos arrependermos, o Senhor virá e sarará a terra. Pai, em nome de Jesus, vem sobre a nossa terra, Pai. Vem sobre a humanidade, Senhor. Te peço, em nome de Jesus, visita cada um que está enfermo nos seus lares. Visita cada um que está enfermo dentro do hospital, seja qual for o grau de dificuldade que ele está passando. Visita, Senhor, aqueles que não estão com o Covid, mas estão enfermos com outras coisas, Pai. Em nome de Jesus, visita, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre a cruz do Calvário todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, Pai. E eu tomo posse disso, Senhor. Vem sobre a casa do Teu Filho, vem sobre a casa daquele que Te ouve agora, Senhor. Vem, passa os Teus olhos, Pai. Vê se há algo errado e revela ao coração dele, mas não permita que ele seja prejudicado, envergonhado, que ele não seja, Senhor, ferido com enfermidades de morte, de dor, de sofrimento. Em nome de Jesus, Paizinho, abençoa essa casa, Pai. Abençoa essa casa física. Cada um que está agora comigo, abençoa essa casa onde nós estamos falando, nossa casa onde nós moramos, as 4 paredes que estamos agora. Abençoa, Senhor, que nesse lugar haja paz, tranquilidade, provisão, que haja restauração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, acoberta-nos com o Teu precioso sangue do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Sim, Pai, em nome de Jesus, acoberta-nos, Pai, para que o mal se afaste da nossa vida, que ele não tenha lugar para tocar em nós e não tenha nada para argumentar diante de Deus, legalidade para nos tocar, Pai. Em nome de Jesus, derrama Teu azeite fresco, curando as nossas feridas emocionais. Confirma sobre nós a armadura do cristão, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Ah, Deus, a sandália do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé, Pai. Que a nossa fé esteja sempre firmada nas Tuas palavras, firmada no Senhor, firmada no Teu amor, firmada no Teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu repreendo agora todo o mal, tudo aquilo que tem se levantado, Pai, trazendo discórdia dentro dos lares, trazendo desespero, sentimentos de solidão. Eu repreendo agora.
Eu determino, Senhor, que essa casa está livre. Passa os teus olhos, Pai. Envia o teu Espírito Santo e passa os teus olhos de fogo do alto da cabeça à planta dos pés, arrancando tudo aquilo que não é do Senhor. E se por uma porta entrou, que por 7 portas vai saindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, todo inimigo que trabalha na mente, todo inimigo que trabalha trazendo confusão de mente para que essa pessoa não consiga entender a palavra de Deus. Toda irritação na alma que impede essa pessoa de assistir um culto pela internet. Tudo aquilo que tem afastado essa pessoa dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Eu dou voz e comando para que o Senhor envie seus anjos e esses demônios que têm roubado a palavra de Deus sejam amarrados agora e levados para um lugar distante de cada um que está buscando ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu creio que essa palavra vai ser revelada aos teus filhos. Eu creio, Senhor, e nesse exato momento, o Senhor está abrindo os olhos, os ouvidos e o coração para que eles recebam aquilo que vai ser falado nessa noite. Pai, nós te agradecemos pelos teus grandes feitos, pelos teus pequenos feitos. Nós te agradecemos por todo detalhe que o Senhor cuida das nossas vidas, porque o Senhor nos ama a ponto de nos entregar o seu próprio Filho, Pai. O Senhor nos ama a ponto de deixar milagres registrados na tua palavra para edificar a nossa fé. E o Senhor nos ama a ponto de permitir que vivenciemos milagres para continuar exaltando o seu nome. Oh Deus Todo-Poderoso, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, os nossos bens materiais, os nossos amigos. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, os nossos animais, não só os que estão dentro da nossa casa, mas cada animal, cada planta. Nós entregamos a terra que sai o nosso alimento nas tuas mãos, Pai. E dizemos, fica conosco, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós te adoramos e nós agora entramos diante do Senhor, agradecendo, gratos e prontos para vivermos mais uma vez a tua palavra santa, bendita, amada, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia, deveria já estar aí com ela separadinha. Abra em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Eu achei bem bacana porque algumas pessoas, quando eu postei hoje o título do culto, algumas pessoas já foram ler a Bíblia, já foram antes para ler a Bíblia, para já interagir com o culto. Fiquei muito feliz com isso. Brigadão mesmo para vocês que fizeram isso, porque incentiva a gente a continuar. Ser pastor não é fácil, não. É muitas vezes bater em prego que não entra. É muitas vezes dar cabeçada em lugar que não quebra. Ser pastor é muitas vezes lutar contra o impossível, que é a pessoa permitir que a palavra de Deus entre no coração dela. Esses anos como pastora me fez aprender uma coisa: eu não faço nada. Quem convence é o Espírito Santo. Eu só não posso desistir, eu só não posso desanimar e eu não posso abandonar a obra, porque tudo isso quem faz é o Senhor, e o Senhor tem feito muito mais do que nós merecemos. Abriu sua Bíblia? A palavra do Senhor diz, no versículo 21 de Marcos 1, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele na sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo:
Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. És o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isto? Uma nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos que lhe obedeçam. E logo correu a sua fama a toda a província da Galileia. Amém? Glória a Deus. Nós estamos esse ano e vamos passar boa parte do ano até que o Senhor nos diga para mudar a rota, e talvez até alguns cultos venham mudar a rota mesmo, porque nós seguimos aquilo que o Senhor fala. Então, se Ele fala vai, nós vamos. Se Ele fala para, nós paramos. Se Ele fala senta, sentamos. E nós seguimos o que o Senhor fala. Mas agora Ele mandou ensinar todos os milagres de Jesus. E eu quero que você se coloque ali naquele momento. Jesus tinha acabado de conversar ali com Pedro e seus amigos. Ele manda largar a rede. Eles deixam ali os peixes que foram recolhidos no mar. Eles deixam ali a provisão financeira que eles tinham. E eles seguem Jesus. E acontece que chega o dia de sábado, eles já estão acompanhando Jesus. E Jesus entra na sinagoga. E a sinagoga era um lugar onde eles entravam para ler a palavra de Deus, orar, ler a palavra de Deus e ter uma explicação da palavra de Deus. Não era só chegar ali na sinagoga e ficar escutando. Era como se fosse a igreja dos nossos dias atuais. É como se fosse o momento em que nós estamos ali orando, ouvindo a palavra e alguém te explica essa palavra. Mas existia um presidente que tomava conta de tudo isso, então esse presidente é que olhava e determinava quem faria isso. Porque tinha que ser alguém que fosse entendido da palavra. Nesse caso, eram os escribas, doutores e intérpretes da lei que fazia isso. E Jesus era um conhecedor da palavra. E aqui diz que quando ele começava a pregar, as pessoas se maravilhavam daquilo que ele falava. E ele pregava com autoridade. Então vamos lá, começa num sábado. Dia de se reunir, dia de reunião, dia de culto. E as pessoas estavam acostumadas que esses doutores da lei, eles estudavam muito as leis de Moisés. Então, eles ensinavam em cima da lei. E Jesus, quando ele começava a ler a palavra, ele falava mais do que simplesmente a palavra ensinada por Moisés. Porque Jesus estava junto desde a fundação do mundo. Ele presenciou tudo que Moisés passou. Ele presenciou a queda do homem. Ele presenciou o dilúvio. Ele presenciou a Torre de Babel sendo destruída. Ele presenciou o pecado do homem. Ele presenciou a vida de Davi. Ele presenciou o sacrifício de Abraão. Ele presenciou tudo isso. Então, quando ele falava com propriedade. Ele falava algo que ele vivia. É diferente de eu vir aqui falar para você um culto. É completamente diferente. Por que algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo pregar, eu não sei por onde estudar? Confesso para vocês que quando eu comecei a pregar, eu pregava porque eu lia a Bíblia e estudava. E hoje, eu ainda leio a Bíblia e estudo. Mas hoje, eu tenho algo que é assim, que não tem como agradecer a Deus. É você ler a palavra e ela vai se revelando. Você lê a palavra e Deus, o Espírito Santo que também estava lá naquela hora, Ele está em você e Ele vai te revelando coisas que você na hora nem imaginava. Ele vai trazendo coisas. E Jesus, então, quando Ele pregava com autoridade. Lógico que quando uma autoridade entra em cena, algumas pessoas não gostam. Muito simples. Quando o nosso presidente foi eleito,
Quando o nosso presidente foi eleito, a grande maioria ficou feliz com a posse. Ele nem campanha fez, foi eleito pelas redes sociais, a campanha dele, quase morreu. E a gente assim colocou e uau, agora vai, porque a gente tinha fé. Mas ele é uma autoridade e o povo brasileiro colocou uma expectativa muito maior do que ele poderia fazer. Haja vista que quantos e quantos anos de coisa errada que estava acontecendo. Quantos e quantos anos que o Brasil estava em queda. E aí nós vemos um presidente que ainda de cara já pega um vírus desse que está matando o povo brasileiro. O que acontece? A maioria já não aprova mais a presidência. A maioria já se juntou com a outra maioria que não queria e já não o apoia mais. Por quê? Porque autoridades são colocadas muita expectativa. E quando essa expectativa é frustrada, as pessoas se frustram e se levantam contra. Nós cristãos deveríamos tomar bastante cuidado com o que a gente fala. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar a autoridade, que nós devemos orar pelas autoridades, porque quem colocou a autoridade lá foi o Senhor. Pastora, aquele que roubou o país foi solto e a maioria das pessoas querem votar nele. Ora, só ora. E se ele entrar, ainda assim foi o povo que merece aquilo, que Deus permite. Ele não vai entrar se Deus não permitir. Não existe Deus e diabo. Se não for de Deus, é do diabo. E será que o diabo tem legalidade na nossa nação, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa vida? Está na hora de nós começarmos a olhar as coisas de maneira diferente. Respeitemos a autoridade. Só que ali naquela sinagoga, quando Jesus chega e começa a pregar com a autoridade, que a palavra de Deus diz assim, olha, e todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. E justo naquele momento, um homem possesso de espírito mau gritou. O diabo, ele não cansa de ser diabo. O mal, ele não cansa de ser mal, mas ele gosta de ter liberdade para agir. Ele estava ali dentro da sinagoga. Se ele estava dentro da sinagoga, ele estava com um homem que cria em Deus, um homem que servia a Deus, ele estava acompanhando, ele estava junto com um homem que era temente a Deus, senão ele não estaria ali. Digamos assim, para você entender melhor, ele era um crente. Ele era um crente que estava ali também ouvindo a palavra e de repente ele estava possesso e começa a gritar. Eu quero que você imagine a cena, aqueles homens da lei que até então, fica bem atento. Velho Testamento, não havia manifestações do inimigo, não havia aquelas coisas assim de gritar, rosnar, convulsionar. Onde que foi que tudo isso começou? Quando nasceu o Salvador. A gente via muito assim, mata as crianças, mata isso, mata aquilo. Quando nasceu o Salvador, o inimigo fez plantão. E ele começou então, ele não podia tocar em Jesus, ele tentou no deserto. Quando ele foi tentado no deserto, ele tentou Jesus, não conseguiu. Aí ele permitia que homens e mulheres ficassem possuídos pelos seus comparsas, para sondar aquilo que Jesus estava fazendo. E quando ele chega, aquele homem diz assim: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré?" Por que Nazaré? Porque Nazaré é uma cidadezinha pequenininha, não tinha uma população grande, não tinha uma cultura tão boa. E ele fala esse Jesus de Nazaré com desprezo. E hoje, quando nós pensamos em Nazaré, nós pensamos com amor e gratidão, porque ali nasceu o Salvador. Ele diz assim: "Vieste nos destruir. Eu sei bem quem você é o Santo de Deus." Olha que o inimigo, mais uma vez, ele não está falando nada de errado.
Ele está dizendo: tu és o Santo de Deus. Está errado isso? Jesus é o Santo de Deus. Ele está errado em dizer: vieste nos instruir? Ainda não está na hora. Ele está errado em dizer isso? Não, ele não está errado. Mas demônio não tem voz. Demônio não tem o direito de abrir a boca, porque atrás do que ele fala é engano e mentira. O inimigo vai ser destruído e ele sabe que ele vai ser destruído. Ele está aqui, ele já foi preso. Quando Jesus morreu, ele já foi aprisionado, mas ele ainda está lutando com todas as forças para levar mais almas para ele. Ele quer que o inferno seja povoado antes dele ser preso para a eternidade. Antes dele ser lançado no lago de enxofre e fogo que queima. Ele está tentando levar pessoas como eu e você e muitos outros que nem sabem que Deus existe, já está com ele. E ali ele grita. Jesus então calmamente diz assim: cala-te, e sai dele. Repreendeu Jesus: cala-te. Eu quero que você lembre de um detalhe. Quantas vezes que pessoas ignorantes, não tem outra palavra para eu colocar, ignorantes que acham que pode conversar com o demônio, que quando uma pessoa manifesta, fala assim: de onde você vem? Como você chama? Quantos vocês são? Jesus, que era Jesus, que tinha todo o poder, falou: cala a boca, chega. Porque na hora que esse demônio começa a falar, se você começa a dar trela para ele, começa a ter um bate-papo com ele, ali ele lança uma maldição. Não foi assim que Eva caiu? Porque ele é astuto, ele sabe como usar uma palavra. Eu presenciei uma vez o inimigo falar, e a pessoa estava repreendendo, deu uma mínima atenção. Eu presenciei isso. Eu não era ministra, não era pastora, não era nada nessa época, e eu presenciei isso. O inimigo falou e ele lançou uma maldição. Eu saio daqui, mas eu estou indo agora destruir a sua família. E interessante que aquela pessoa não mandou ele calar a boca, deixou ele falar. Não se deixa demônio falar, não se conversa com ele, não bate papo, ele não é seu amigo, ele não é seu confidente, e deixa de ser curioso. Você não tem nada que saber de onde ele veio e por que ele veio. Basta saber como que você arranca, é no nome de Jesus. E o que aconteceu? Ali, naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento, a pessoa que estava ministrando terminou, o inimigo foi embora, a pessoa ficou liberta. Antes mesmo de acabar aquela oração de bênção que vem no final, ela recebeu um telefonema que tinha acontecido algo muito grave na família dela. Então entenda, não dê legalidade para o inimigo falar. Ele não tem que falar, você não tem que pesquisar, você não tem que saber quem ele é, ok? Ah, ele deu risada, eu quero saber por que ele está rindo. Está rindo porque ele quer. Porque até papagaio ri, canta. Ontem eu vi na internet que um cachorro dançava e cantava. Então tá tudo certo, tá? Deixa ele livre. Livre para fazer o escândalo dele, mais longe da gente. E nada de bater papo, certo? E aqui ele fala, e eu quero voltar um pouquinho na língua portuguesa com vocês. Vamos lá. Primeiro ele pergunta: vieste nos destruir? Ali ele está falando, é o homem falando com pela voz daquele demônio, e são tão juntos ali, é tanta possessão que já não sou só eu, demônio, ou eu, homem. Ali está falando do nós, juntos. Quando em seguida ele fala: eu sei bem quem você é. Aí já é o demônio falando: eu sei muito bem quem você é. É santo de Deus. Não mentiu, mas não era hora. Jesus não tinha nada que revelar. Tudo era no tempo de Deus. Ok? Vemos aqui que Jesus fala assim: sai dele
E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Eu costumava fazer um teatrinho para ensinar para as crianças como que isso funciona, porque é assim que eu já vi no mundo espiritual, quando a gente está fazendo uma libertação. Por que a pessoa grita? Por que a pessoa se convulsiona? Por que a pessoa espuma a boca? Por que ela dilata os olhos? Por que ela fica com aquela papada? Por que ela sangra? Por que ela faz as necessidades nas roupas? São tudo coisa que pode acontecer na hora de uma manifestação demoníaca. Por quê? Porque na área que o inimigo está tendo legalidade para ficar, ele vai se agarrar àquele corpo. Ele vai fazer de tudo para ficar. Ali quem está gritando não é o demônio. Quem está gritando ali é o homem mesmo, que está sofrendo, que está tendo dor. E muito disso também é enganação do inimigo. Por quê? Eu já fui ministrar uma pessoa que ela começou a falar que não respirava, e infelizmente a mãe estava junto. E o que aconteceu? A mãe arrancou da gente e levou para o hospital. A pessoa ficou lá uma noite em observação, não encontrou nada, e a pessoa achou que eu estava matando o filho dela. Estava matando o filho dela. Não, ele encontrou o ponto fraco da pessoa que estava ali, e ele começou a falar: não respira, mas no nome de Jesus, e o fôlego de vida tem que vir. E quem está ministrando tem que ter o discernimento para saber se aquilo é clínico ou se aquilo é demônio. E aqui Jesus deixa claro: sai, cala-te. E ele gritou, ele saiu agitado. Continuamos no versículo 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? Com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordem e eles obedecem. Uau! Assim deveria ser a vida de cada um de nós. Termos a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas e todo o mal deveria nos obedecer e sair da nossa vida, no nome de Jesus. E a notícia sobre Jesus se espalhava. E espalhava tão rapidamente que ele ficou conhecido como aquele que libertava, curava, ressuscitava, multiplicava. Aqui nós estamos vendo o nome de Jesus se fazendo pouco a pouco. Agora a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: um crente pode ficar endemoniado? A gente fala endemoniado, mas se escreve endemoninhado, tá? Um crente pode ficar assim, possesso? Eu vou na palavra de Deus. A Bíblia diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Está em 1 João 5,18. Uma pessoa que é nascida de novo não pode ficar endemoniada. Porque no ungido do Senhor, o diabo não toca. Essa Bíblia é minha. Eu empresto para quem eu quiser. Mas se eu não quiser, ela é minha, ela continua sendo minha. Se eu ficar segurando ela aqui, ó, ela continua sendo minha Bíblia. E ela só vai para a mão de outra pessoa se eu permitir. Imagina que se é de Deus, ele só entrega se houver permissão. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Em 1 Pedro 2,9 diz exatamente que somos propriedade exclusiva de Deus. Então, se eu e você somos propriedade do Senhor, como que o inimigo pode tocar? Não, um crente não pode ficar endemoniado. Tem alguém aí já que está falando: mas eu já vi. Mas eu quero continuar com você. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim, que somos também chamados como santuário e morada de Deus. Se somos
morada de Deus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. É claro que Ele espera de nós uma casa limpa, adornada. Como que é isso? Eu sou propriedade exclusiva do Senhor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou vivendo uma novidade de vida, eu estou mudando e eu começo por esse versículo. Santuário e morada de Deus, que está em 1 Coríntios 3,16. Se eu sou o santuário, o Espírito Santo de Deus habita em mim, como que eu tenho cuidado da minha casa? Como que eu tenho cuidado da minha casa? Ela está limpa? Perfumada? Ela tem recebido convidados também que me ajudam a chegar mais perto de Deus? A minha casa está bem pintada? Ou ela está toda pichada para o lado de fora? Ou ela está doente, mofando pelo lado de dentro? Como está a minha casa? Se Ele é morada, Ele mora em mim, como que eu estou cuidando da minha casa? Porque Ele tem que estar morando em mim para que o inimigo não entre na minha casa. Porque uma casa abandonada, qualquer um pode entrar. Uma casa que ninguém cuida, qualquer um pode entrar. Lembra da minha Bíblia? Ela é minha e eu empresto para quem eu quiser. Se eu largar minha Bíblia aqui em cima e eu não ficar olhando para ela, qualquer um pode pegar, mas enquanto está na minha mão, não. E aí, o que a Bíblia diz é que quem entregou a vida para Jesus, Deus guarda e o maligno não toca. Então, um cristão que entregou a vida para Jesus não pode ficar endemoniado. Ponto final? Ponto final? Eu quero sua resposta. Um crente não pode ficar endemoniado. E não, como é que esse homem estava dentro da sinagoga e ficou endemoniado? Como? Quero que você me explique. Sabe? Como que o inimigo age na vida do crente? Se não pode, por que nós vemos muitas pessoas que estão dentro das igrejas e estão manifestando? Como que nós podemos ver até mesmo pastores que quando a gente ora manifestam? Pastora, você quer dizer que não é crente? Não, ele é crente. Ele é cristão. Ele conhece a palavra. Ele prega a palavra. Ele fala da palavra. Mas em alguma parte da vida dele ele não está vivendo a palavra. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Ser cristão é viver a palavra de Deus. Ser um crente em Jesus, eu usei o termo crente, porque crente é aquele que acredita e pode acreditar em qualquer coisa. Tá? Eu lembro que quando a gente tinha conhecidos no Espiritismo, eles brincavam assim que eles eram crentes. Eles criam na ressurreição, na reencarnação dos mortos. Eles eram crentes. Então eles zombavam da palavra crente, mas eles não estavam zombando, é uma realidade, eles eram crentes. Mas cristão é diferente de crente. Cristão é aquele que acredita em Cristo. Sou crente em Jesus, eu sou cristão. Eu tenho falado muito isso. Algumas pessoas aceitam Jesus, a palavra de Deus diz que nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas aceitam Jesus como Salvador. Eu entreguei minha vida para Jesus e estou salvo. Eu vou na igreja e estou salvo. Eu frequento os cultos e estou salvo. Eu participo de um ministério e estou salvo. Mas não aceitam Jesus como seu Senhor. Você não segue o exemplo que Ele dá. Olha o que está escrito aqui. Em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Somos templo do Espírito Santo. Nós temos assim os anjos que nos guardam, proteção de Deus, cuidado do Pai. Mas o diabo, ele anda como se ele fosse um leão feroz e faminto. E ele fica andando, sondando, esperando uma única brecha para entrar nas nossas vidas. Ele age de muitas maneiras, muitas maneiras. Existe a opressão e existe a possessão. Opressão é quando você sente aquele peso, é quando você sabe que não está bem, você não dorme direito, você está doente, isso é uma opressão. E o que é uma possessão? Possessão é quando ele já está tão dentro de você que ele consegue usar a sua voz para falar, para se comunicar. Ele consegue rir, ele consegue chorar. Existe uma diferença. E quando a pessoa volta, ela não lembra do que aconteceu. A opressão, você pode até fazer algumas coisas assim, mas você lembra do que aconteceu. Aquele homem estava possesso, a Bíblia diz. E algumas pessoas podem sim ser enganadas por Satanás, porque haverá falsos mestres, falsos cristos e falsos profetas. Hoje o que nós mais estamos vendo são os falsos profetas. Que triste! Diz para mim, você sabe reconhecer uma seita? Você sabe reconhecer uma igreja? Se ela é cristã ou se ela é uma seita disfarçada de uma igreja cristã? Sabe qual é a diferença? A seita, ela vai dizer que só ela salva. Só ela salva. A seita vai dizer que você tem que fazer tudo o que te mandarem. Tudo. E algumas vezes isso fere até o princípio bíblico. Entre eles, que a igreja é mais importante do que a sua família. Sua família foi presente de Deus e ela vem primeiro, logo depois de Deus. Porque nós temos um presente de Deus, família. Daí nós temos a nossa escolha, a igreja que vamos. Primeira coisa que temos é a família. Nós nascemos numa família, seja bom ou ruim, nascemos numa família. Eu tenho que dar prioridade para ela, seja minha família adotiva, seja minha família física, genética. Mas o que eu quero que você entenda, acorda! Todo lugar que disser que a igreja é mais importante do que a sua família, todo lugar que falar assim, hoje é dia de estar com a família reunida, mas eu quero que você venha para cá porque tem reunião, é seita, está desmanchando uma família. Todo lugar que disser assim, você acabou de perder seu pai, mas sorri e trabalha porque você escolheu servir no ministério, é seita, porque não está escrito isso na palavra de Deus. E eles usam a palavra de Deus para convencer que os mortos enterrem seus mortos. Não, nós temos o direito a ter o tempo de luto também. Então aprenda a diferença entre uma igreja e uma seita. Infelizmente, as seitas, elas têm conseguido, os falsos profetas, têm conseguido atrair um grande número de pessoas para si. Porque Deus, Jesus que é Jesus, ele falou cala-te e não deixou nem exaltar o nome dele. Mas os falsos profetas, tudo o que eles fazem é para que o nome dele seja exaltado. Os falsos profetas são aqueles que chamam o povo, vamos lá, junto, e chama junto. E coloca as pessoas debaixo do medo, da opressão, da regra, da ordem. Então comece a discernir o que é uma seita e o que é uma igreja de Cristo. Porque eu mesma, por muito tempo, não sabia essa diferença. E se uma coisa bem simples, se ele disser que só a igreja dele salva, que você tem que fazer tudo que é dali, porque só a igreja dele é boa,
que a igreja dele é aqui na terra como se fosse parte do céu aqui na terra, isso significa que ele está dizendo: a nossa igreja é um pedaço do céu aqui na terra. Significa é seita. E por último, para explicar para você o que é uma seita, com chave de ouro para você, se você estiver anotando, marca tudo para você nunca esquecer isso. É aquele pastor que diz que para tudo você depende dele. Você tem que pedir para ele se você está com dor de cabeça. Você tem que falar com ele se você vai sair para viajar. Você precisa falar para ele se você vai visitar um parente. Você não pode tomar atitude nenhuma sem consultar o pastor. Eu acho válido algumas situações dessa. Eu mesma gosto, em algumas situações, que as pessoas me procurem. Por quê? Porque eu entro em oração. Vamos supor, uma pessoa vai viajar, vai pegar a estrada. Eu gosto de orar por ela. Eu gosto de estar cobertando a vida dela em oração, apresentando para Deus. E se ela vai orar e eu oro junto, somos dois. Se uma pessoa está enferma, eu quero orar por ela, eu preciso saber. Mas existem igrejas que você não tem o direito de pensar. Até mesmo se você vai na casa dos seus pais ou dos seus filhos, você tem que falar para o pastor. Não, é família. É família. Então, pastor que quer que você seja dependente dele, que você precisa da oração dele, não é de Deus, porque nós precisamos orarmos e dependermos do Senhor. É Ele, é o Senhor quem cuida de nós. Porque por mais que o pastor seja bom, ele não vai conseguir estar o tempo todo carregando você no colo, ok? Mas como que a gente explica que uma pessoa fica endemoniada? Como que a gente explica? Algumas pessoas dizem assim: mas era crente, aquele pastor caiu em adultério. O inimigo não vai desistir de você. Seja lá você um pastor, presbítero, diácono, ou simplesmente uma pessoa que chega na igreja cedo, ou aquele que nem vai na igreja. Ele não vai desistir de você de jeito nenhum. E eu quero que você entenda. Por que ele não desiste de você? Por que ele não desiste de você? Porque a tua alma é importante para ele. Ele quer levar a sua alma com ele. E ele vai te servir coisas para que você possa cair em tentação. Ele vai apresentar para você situações, coisas que vai fazer você cair na cilada dele. Nós precisamos aprender três coisas para nós mantermos a nossa autoridade. A primeira coisa, expulsar as ideologias e influências demoníacas. O que é ideologia e influências demoníacas? Uma das ideologias aí, todas as pessoas têm na ponta da língua. Não vou nem falar, que é para não criar polêmica e tirarem o meu culto do ar. Mas algumas ideologias não são as ideologias de Deus. E a influência demoníaca é aquilo que o inimigo fala que é normal. Eu preciso aceitar isso, eu preciso aceitar tal coisa. Por quê? Porque somos todos iguais. Porque somos todos filhos de Deus. Somos sim, mas temos que escolher. Eu quero falar uma coisa que nem está no meu planejamento aqui. Jesus mandou os apóstolos dele levarem a palavra de Deus de casa em casa, mas ele deu uma ordem. Vocês chegam naquele lugar, se vocês não forem bem recebidos, limpa o seu pé, não leva nem poeira daquele lugar. E se você falar Deus te abençoe e não aceitarem a bênção vai voltar para você, mas não traga nada daquele lugar. Sabe o que significa isso? Aquelas
pessoas que falam é carnaval, nós vamos evangelizar, porque Jesus andava com prostituta, Jesus andava com bandido, Jesus andava com pecador. Ah, mas eu tenho Cristo em mim. Mas você está pronto para evangelizar essa pessoa mesmo? Ou você está preocupado com... Estou ligando aqui para ver quem que está acompanhando. Ou você está preocupado em fazer com que aquela pessoa te aceite? Será que você consegue sair desse lugar sem nenhum mofo grudado em você? Será que você consegue mesmo ficar firme no meio disso tudo? A paz, Vânia. Tô dando uma olhada aqui. Maria Helena, a paz. Marília. Bueno, família Bueno, a paz. Lilian. Deixa eu cumprimentar vocês aqui do que eu consegui. Pastor João. Ângela. Que bom, Ângela. Tá conseguindo acompanhar a gente aí? Glória a Deus. O que é que nós estamos fazendo diante dessa situação? O que nós estamos presenciando diante de tudo isso? Também temos que tomar cuidado com inclinações enganosas ao mal dentre nós. O que é isso? Toma cuidado. O inimigo torce as palavras. Toma cuidado, porque ele vai fazer de tudo para te enganar. Toma cuidado, porque cada um de nós temos um ponto fraco. Hoje eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, meu ponto fraco era roubar antes de me converter. E hoje, parece que tudo vem na minha mão de graça para eu poder seguir esse caminho errado. Eu não faço, mas eu vejo bem o quanto que o inimigo tenta. Pessoas que são inclinadas a reter a bênção, reter. Eu não vou dar nada para ninguém, é meu, dinheiro é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E eu vejo que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ofertar, que nós devemos investir no nosso irmão, investir na igreja. A igreja, quando se fala investir na igreja, as pessoas pensam assim, a igreja quer ficar rica. E realmente algumas querem, sim, não posso mentir. Mas quando nós falamos investir na igreja, é pagar o aluguel, água e força. É pagar aluguel, água e força. É comprar cesta básica para as pessoas que precisam. Hoje nós não estamos pagando aluguel, mas nós estamos comprando cesta básica. Então aquela pessoa que começa a reter, sabe o que ela está fazendo? Ela está dando legalidade para o inimigo trabalhar na vida dela. E vai trabalhar na vida dela exatamente na área financeira. Ah, não, eu ganho muito dinheiro e eu guardo tudo. Guarda tudo e gasta com doença. Guarda tudo e gasta com coisa que quebra. Não é palavra de maldição, é realidade. É realidade isso. Então o inimigo vai trabalhar naquilo que você tem mais dificuldade. Se você tem dificuldade para dividir, é aí que ele vai trabalhar. Se você tem dificuldade para dar um abraço, é aí que ele vai trabalhar. Se você tem dificuldade com a sua boca, você não consegue fechar a boca e fala demais. E você não pensa se está magoando as pessoas, se não está magoando. É uma brecha. Ele está te oferecendo a provocação para que você fale. Eu quero te dar uma dica. O inimigo no deserto, quando foi tentar Jesus, ele falava a palavra de Deus, mas ele invertia a palavra de Deus. Então tem que tomar muito cuidado se você não está dando voz para o inimigo, está dando ouvido para aquilo que ele fala. Eva foi dar atenção para ele, trocou as palavras lá, ouviu mais do que ele falou do que o que Deus falou. Foi estabelecido que o homem deveria adorar a Deus, descansar e adorar a Deus no 7º dia. Nós temos o domingo. Mas por que tantas pessoas acham que no domingo é dia de passear,
Ai, porque eu trabalhei a semana inteira, eu tô tão cansado. Sim, mas nem por isso você pode deixar de dedicar o seu tempo de adoração. É para isso que existem os cultos dominicais, é para isso que existem os estudos, é para isso que existe a missa, é para isso. E se não fosse assim, seria no sábado. Mas entenda, nós precisamos consagrar o nosso comecinho de semana. Nós entregamos o nosso primeiro dia como primícia. E isso também abre portas para o inimigo trabalhar. Estamos vivendo um tempo de isolamento? Estamos. Só que tem uma coisa. No meio desse isolamento, tem pessoas que não querem nem se dar o trabalho de ouvirem uma live. E eu não estou falando isso de forma pessoal. Mas é real. Eu mandava o devocional todos os dias para as pessoas. Eu parei. Essa semana eu não andei bem de saúde, eu acabei não conseguindo mandar. E tomei uma decisão. Quem quer ouvir o devocional já sabe o caminho. É só se inscrever lá no YouTube e o YouTube manda o vizinho quando chega. Vai lá e abre. São 5 minutinhos só para você orar. São só 5 minutinhos. O devocional não vou parar. Mas eu não vou mais entregar de bandeja. Sabe por quê? Porque chega um momento, o Senhor nos apresenta o caminho que é certo. Mas nós é que temos que decidir se a gente quer andar por esse caminho ou não. Somos nós que decidimos. E Ele nos dá para isso o livre-arbítrio. Eva perdeu tudo e nós pagamos o preço disso, porque simplesmente ela deu ouvidos para o que o inimigo falava. Presta atenção na palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Obedeça. Eva prestou atenção, mas não obedeceu. É isso que você quer para a sua vida? O inimigo, quando tentou Jesus, falou para ele assim: se você levou no monte altíssimo lá e falou assim: todos os reinos e toda a glória será tua, se prostrado me adorares. E Jesus respondeu o quê? Vai de Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Por que Jesus respondeu isso? Porque ele conhecia a palavra. Você conhece a palavra a ponto de se defender? Quando você vai orar e expulsar um demônio, você tem que ser conhecedor da palavra. Eu não sou uma pessoa que guarda o capítulo e versículo. Eu não guardo, eu guardo as palavras. Eu consigo guardar o que está escrito na Bíblia, mas eu não consigo guardar tal coisa está no versículo tal, capítulo tal. Não consigo, não adianta, tá? E eu tenho que assumir. Eu não sou uma boa pastora por causa disso? Não, eu estou dando culto para você, está marcado lá e eu anotei. Por quê? Porque eu sei o que é, mas se eu não sei onde está, aí você vai ter que pesquisar. Já li, reli, tornei a ler e esqueci. Então não adianta batalhar e falar que eu não presto por causa disso, que eu me amo do jeito que eu sou, certo? Agora, você tem que aprender a palavra, porque dependendo do demônio que você está libertando, a pessoa que você está libertando, o demônio você vai ter que entrar com a palavra, mas a palavra de Deus diz. E você precisa aprender isso. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e eles removerão serpentes. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos essa autoridade, nós temos esse direito de fazer, nós temos o direito de trabalhar, levando a palavra de Deus e expulsando todo o mal. E a palavra de Deus diz que nós faríamos obras maiores do que a dele. Obras maiores do que as dele. Vou pegar a Bíblia aqui e vou abrir para você num versículo aqui que eu quero que você guarde bem. Provérbios 6, 16 a 19. Como que um cristão pode ficar endemoniado? Estas
6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, a pessoa que é orgulhosa. Língua mentirosa, aquelas pessoas que mentem umas para as outras e mentem a palavra de Deus, porque inverte tudo, por isso que você tem que conhecer a palavra. Mãos que derramam sangue inocente, não significa que você vai matar uma pessoa. Não significa isso. Mas quando você fere uma pessoa, lógico que o matar também, mas quando você fala palavras que matam ela por dentro, que chega ao ponto de ela levá-la a um hospital, chega ao ponto de fazer com que ela tome um remédio para ansiedade ou até pense em suicídio, você está derramando sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos, aquela pessoa que fica sempre planejando mal, eu vou me vingar, eu vou tacar na cara, eu falo mesmo. Pés que se apressam a correr para o mal. Aquelas pessoas que, se acontecer alguma coisa, vou dar um exemplo simples, aquela pessoa que está ali acontecendo alguma coisa, a pessoa fala, já vai para frente. Como é que é? Está correndo para o mal, você podia ficar quieta. Você precisa entender, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Ele que joga um contra o outro, que fala um do outro. Normalmente essa pessoa vai falar assim, mas eu não sou de falar de ninguém. Mas aquela pessoa, aprende uma coisa, o Senhor está dizendo que Ele cuida de você, que você é propriedade exclusiva de Jesus. Mas para isso, você precisa tomar cuidado com o que você faz. Você deixou de ser crente, cristão? Não. Mas você pode dar brecha para o inimigo trabalhar. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu gostaria muito que você respondesse, que todos vocês respondessem. Porque tudo que eu tenho feito tem sido de acordo com o pedido que vocês fazem. Aí eu vou orar e se Deus dá a direção, eu coloco em prática. Como foi a palestra da dependência emocional de terça-feira. Eu não esperava receber tantas mensagens pós-palestra de pessoas que passam por essa dependência. E pessoas que ouvindo a palestra, uma pessoa que ouvindo a palestra reconheceu que ela é aquela pessoa que quer que todo mundo dependa dele. Então, eu vejo que Deus sabia para quem estava mandando. Para algumas pessoas não significou nada, mas para aquelas que precisavam ouvir, Deus entregou a palavra. E eu vou fazer uma pergunta e eu espero de coração que você responda. Eu tenho no meu coração há algum tempo, mas eu ainda não orei a Deus para saber se isso é coisa que Ele está colocando no meu coração ou se é algo que eu estou querendo fazer, porque eu amo essa área de libertação. Mas eu tenho pensado seriamente em dar uma campanha de libertação online também. Não tem como a gente fazer uma campanha de libertação, uma libertação agora presencial. Mas assim que voltar, eu vou começar com cultos no sábado. Presencial vai ser no sábado e live vai ser no domingo. E o presencial vai ser voltado tudo para isso, para libertação e cura. Porque as pessoas estão precisando. Se você tem interesse em assistir esses cultos de libertação, essa campanha de libertação, escreve aí para mim nos comentários. Eu quero participar, eu acho interessante, para mim é bom. Eu ajudo a compartilhar. Eu preciso da ajuda de vocês, porque uma pessoa que você compartilha é exatamente aquela pessoa que precisava. Semana passada, eu tenho que dar esse testemunho. Um varão da igreja, um homem da igreja, compartilhou num desses clubes da Luluzinha o culto. Quando chegou no final do culto, eu falei, olha, entre em contato comigo, tal. A pessoa entrou em contato comigo pelo Facebook mesmo. E ela me pediu socorro. E ela me deu um testemunho lindo de libertação durante o culto. E essa pessoa foi liberta porque aquele homem teve o coração disponível a compartilhar o culto.
e num lugar que nós não sabemos quem vai ser atingido, mas atingiu aquela pessoa. E aquela pessoa deu o testemunho do que ela viveu. Não é lindo isso? Então todos nós estamos no mesmo barco. Você acha que é interessante fazer isso? Você acha que você pode me ajudar a divulgar para que outras pessoas sejam alcançadas? Eu conto com a resposta de cada um. E para fechar esse culto, eu quero dizer para você, a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, respeita aquilo que Ele ensina. Resistir ao diabo, não faz, segura a boca, segura o lugar que você vai, segura as suas atitudes e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O livro é meu, enquanto está na minha mão ninguém toca e eu vou cuidar. Você é de Deus, enquanto você estiver nas mãos de Deus, ninguém toca. Mas se o meu livro começar a querer sair, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero falar besteira, eu quero roubar, eu quero levar vantagem, e ele vai começando a querer sair, eu não quero mais fazer as coisas que Deus manda, e ele sai daqui. Deus não deixou o livro não deixou de ser meu. Você não deixou de ser de Deus. Mas esse livro agora está aqui, sobre minha mesa. E qualquer um pode pegar, porque ele escolheu se afastar, ele escolheu. O inimigo, ele está prontinho para te pegar. Se você escolheu, ele pode te levar embora. Foi. Entendeu? Para você saber quando você está fazendo algo certo ou errado, existe uma dica muito importante. Jesus agiria assim? Jesus diria isso? Jesus faria isso? Jesus iria nesse lugar? Jesus iria consumir isso? Só isso. Aprende. Aprende a perguntar. Como Jesus agiria nessa situação? E isso você tem que perguntar nas horas em que tudo parece confuso. Porque antes de você tomar uma atitude, pergunta: Jesus faria isso? Aprenda. Vamos orar? Santo Deus e Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, vá agora à casa de cada um que está me ouvindo, Pai. Eu não sei por que caminho ele andou, por onde ele percorreu, o que ele disse ou o que ele pensou. Mas eu sei que se o Senhor está mandando que seja instruída essa palavra, é porque o Senhor está vendo algo que tem que ser transformado, mudado e revelado, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que essa pessoa tem feito, que tenha se afastado do Senhor, coloca agora, Pai, diante dos olhos dela, porque ela pode estar fazendo até mesmo sem perceber. Porque o inimigo é sutil, astuto. Revela para ele agora, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abre os olhos e revela para ele agora o que ele está fazendo de errado. Qual é a atitude que tem que ser mudada? Qual é a atitude que tem que ser adaptada para te servir, Pai? Ah, Senhor, reveste o teu filho com a armadura do cristão, Pai. E que ele não caia nas ciladas do inimigo. O inimigo não toque os pensamentos dele, porque ele está usando o capacete da salvação. Que o inimigo não toque nos sentimentos dele, porque ele está usando a couraça da justiça. Que o inimigo não venha com engano, Pai, porque ele está usando o cinturão da verdade. Ah, Paizinho, que o inimigo não puxe ele para caminhos errados, porque ele está firmado com a sandália do Evangelho da Paz. Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo não toque na presença do Espírito Santo para que ele se afaste, porque ele está com a espada do Espírito Santo de Deus nas mãos, pronto a falar a tua palavra quando o inimigo vier confrontá-lo.
Senhor, em nome de Jesus, e que a fé dele jamais seja abalada, porque ele tem o escudo da fé para proteger de todas as setas inflamadas do inimigo. Todas as setas que vierem contra ele, Pai, seja cancelada. Pai, que da sua vida flua um manancial de águas vivas. Que da vida do teu filho ele seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Que ele seja uma árvore frutífera e que seus frutos deem sementes e sementes, outros frutos e outros frutos, Pai. Novas bênçãos, novas realizações, novas vidas e almas para o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós consigamos sim saquear o inferno e povoar o céu. Que sejamos cada dia mais, Senhor, vaso de honra. Que sejamos cada dia mais homens e mulheres prontos a proclamar o teu evangelho, livres de todo o mal. Sabemos, Senhor, que o Senhor não vai desistir de nós, mas sabemos também que o inimigo não vai se afastar. Então, Paizinho, em nome de Jesus, aqueles que te servem estão debaixo das tuas asas. Coloque-nos, Pai, debaixo das tuas asas. Coloque-nos, Senhor, acobertados diante dos teus olhos. E não permita, Senhor, que nós nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que em tudo que fizermos caminhemos sempre para o rumo certo. A porta é estreita, Pai. O caminho é difícil, mas que a gente consiga permanecer de encontro ao Pai, de encontro a Cristo, que entregou a sua vida por amor a nós. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou depois tentar responder os comentários. Semana passada teve muito comentário, eu demorei um pouco para responder, mas eu consegui curtir todos e respondi o que deu, pelo menos um de cada um. Eu espero de coração que vocês tenham entendido, e eu acho que é importante a gente voltar a falar um pouquinho de uma campanha de libertação, porque as pessoas têm caído em ciladas, principalmente longe da igreja. A gente hoje tem tido muito mais acesso à Netflix, ao canal da Disney e tudo mais. Nós temos muito mais acesso às piadinhas que vêm pelo WhatsApp. Porque quando nós estamos frequentando a igreja, a gente acaba tendo um compromisso com a presença dos irmãos, com a presença do pastor na vida da gente. E a gente se sente assim que tipo, eu não posso falhar com aquela pessoa que me ama. Porque Deus você não vê. Deus você não vê. Então às vezes você esquece o quanto que Deus te ama. Longe da igreja, longe do templo, do prédio da igreja, muitas pessoas estão se envolvendo mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração, porque já faz um ano que eu tenho conseguido viver plenamente na presença dEle, na dependência dEle, nos milagres dEle. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Apesar da saudade, da dificuldade de ficar em casa, mas eu posso dizer para você que nos últimos anos, esse foi o melhor ano da minha vida. Porque eu me apeguei muito mais a Deus. Eu me apeguei muito mais a Deus. E pode ter certeza que eu oro muito mais por vocês hoje do que eu orava antes. Porque cada minuto a saudade faz a gente lembrar e entregar para Deus a vida de vocês. A saudade que a gente tem de estar junto faz com que cada vez que a gente lembre, a gente entrega. E olha, eu lembro de vocês o dia todo. Uma pessoa disse assim para mim, ai pastora, mas o devocional eu não respondo porque o devocional é uma mensagem coletiva, não é para mim. Pode ter certeza que eu lembro de cada carinha que ia o devocional. Cada um, eu sei cada um, o nome, onde mora, e quando eu mando, eu lembro do rostinho de cada um.
Deus proporcionou, preparou esse momento. Então, se você achar como eu que é importante fazermos uma campanha de libertação, fala comigo, tá bom? Eu quero orar por você, abençoar a sua vida e deixar Deus trabalhar aquilo que Ele tem já preparado para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, acione o sininho e receba as próximas notificações. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.